Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Começando a nossa aula de ciências de maneira diferente, com aquele textinho, né, que sempre vinha antes das aulas. Hoje, como é a nossa praticamente última aula do ano letivo, com uma atividade aí proposta relacionada ao livro de vocês, eu queria começar essa aula falando um pouco das reflexões, né, que posso fazer diante desse ano letivo, no qual a gente imaginou e pensou um 2020 totalmente diferente, num contexto físico e de contato entre professor e aluno em escola, mas infelizmente nosso planejamento não foi conforme a gente tinha traçado. Mas em meio à pandemia, em meio às dificuldades, a gente pôde muito contribuir e aprender junto com vocês. A gente teve que contornar toda essa situação, lidar com os novos contextos e aprender também com elas. Eu agora já estou refletindo no que eu posso melhorar enquanto as minhas aulas também. Queria também agradecer a cada um, principalmente aqueles que nas aulas questionavam, nas nossas conferências, falando sobre o conteúdo, de explicação, correção do exercício, que muitas vezes alguns reclamavam, a aula é correção, é explicação, mas é que a aula, mesmo sendo nessa rotina, ela é importante para que a gente possa ter o retorno com relação a vocês, o que vocês puderam aprender ou que ficaram com dificuldades de entendimento. E a partir das dúvidas e curiosidades de vocês, eu também pude aprender demais, na medida que eu ia pesquisando, que eu ia ali buscando informações para explicar para vocês, eu também estava adquirindo conhecimento de coisas que eu também não conhecia. E assim é a relação de professor e aluno. Eu partilho com vocês o conhecimento que eu posso ter, como vocês também podem partilhar o conhecimento de vocês. Então eu quero agradecer por esse ano, agradecer por vocês terem se dedicado, se empenhado para fazer com que, mesmo diante das dificuldades, o conhecimento estivesse sobre tudo. Então, espero que, da mesma forma que eu tenha aprendido, eu tenha também contribuído para cada um de vocês. Então, vamos agora para mais uma aula de ciências. Em caso de dúvidas, você já sabe que eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos lá! E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza? Hoje, na nossa aula, a gente vai estar falando sobre flor, fruto e semente, que são nada mais do que estruturas que a gente denomina aí de órgãos reprodutivos que estão presentes no grupo de plantas que a gente chama de angiospermas. Então, vocês podem observar nessa tela proposta por Henri Fantin, um autor, Flores e Frutas, que ele representou, a partir dessa tela, as estruturas reprodutivas da planta. A gente vai ter aí as flores, que têm uma grande utilidade para atrair os agentes dispersores. O fruto, que tem a função de proteção para a semente, essa semente que abriga o embrião, que pode germinar em diversos ambientes que esteja condições para o seu desenvolvimento. Então, a gente vê tudo isso representado nessa tela. E como a gente já vem estudando, né, ao longo das nossas aulas, a reprodução sexuada no grupo das angiospermas, elas dependem desses três órgãos reprodutivos que é a flor, o fruto e a semente que a gente vai estar vendo agora. A flor é o órgão de reprodução sexuada das angiospermas, onde são produzidos e armazenados os gametas. Embora exista grande diversidade de flores, algumas estruturas básicas são comuns a esse órgão. Eles são formados por duas partes principais, a reprodutiva e não reprodutiva. A gente vai ter como parte reprodutiva o androceu e o gineceu, tá? Que vocês podem estar vendo aí na imagem. A parte do androceu é a parte reprodutiva onde há a produção dos gametas masculinos, que é formado por estames composto por um filamento fino, denominado de filete, que sustenta a antera.
No interior das utéreas formam-se os grãos de pólen que dão origem aos gametas masculinos. E o gineceu é a parte reprodutiva feminina, que é formada por ovários, estilete e estigma. E no interior do ovário ocorre a formação do gameta feminino. Então, o estilete é um filamento fino que sustenta o estigma, região que recebe os grãos de pólen. E a parte que está ligada à flor, que não é reprodutiva, são as pétalas, sépulas e o pedúnculo, assim como o receptáculo. A flor une-se ao caule da planta pelo pedúnculo. As estruturas da flor ligam-se ao pedúnculo a uma região que se chama receptáculo. E a gente vai ver mais na frente que alguns frutos, eles não vão se desenvolver a partir das estruturas reprodutoras. No caso do gineceu, que contempla o ovário da flor. Eles podem ser formados alguns frutos a partir da parte não reprodutiva, que pode ser o receptáculo, o pedúnculo, e aí denominados de falsos frutos, por conta que não são formados a partir da região de fato envolvido com a reprodução, a parte de fato reprodutiva. E ao lado a gente tem a imagem das flores, né, sendo chamativas, atraindo os agentes polinizadores, que as sépulas, elas geralmente são verdes e atuam na proteção da flor, que é imatura, o botão. Então, aí a gente vê que no caso das pétalas, elas têm uma atração, cores, texturas e até cheiro, que atrai alguns tipos de animais que vai ser responsáveis pela polinização. Quanto ao fruto. Então, o fruto é um órgão reprodutivo que se origina do desenvolvimento do ovário da flor após a fecundação. No interior dos frutos encontram-se sementes, as quais o embrião contém o embrião da planta. Além de proteger as sementes, os frutos podem servir de alimento aos animais. Ao coletar e ao comer esses frutos, os animais levam as sementes para outros locais, contribuindo para a dispersão, e por isso são tidos como animais dispersores. Então, por se alimentar em vários espaços dos frutos, e o fruto ali ter a semente, e o indivíduo, que pode ser o ser humano ou animais, jogar naquele ambiente, é propício para a germinação e ali a formação de um novo indivíduo. Então, quais são as estruturas de um fruto? Então, o fruto, ele contém o epicarpo, que é a camada mais externa do fruto, que a gente conhece popularmente por casca. O mesocarpo, que é a camada entre o endocarpo e o epicarpo. E que em algumas frutas é a parte comestível. O endocarpo é a camada que envolve a semente. Em determinadas espécies, como o pêssego, o endocarpo é bem rígido e é bem junto à semente. Aqui nesse exemplo que vocês estão vendo, a gente tem um pseudofruto. Na verdade, a região do fruto, mesmo que a gente pode encarar aí da maçã, essa região esverdeada. Mas na frente eu vou estar explicando para vocês isso também, porque é um pseudofruto. Ou melhor, vou introduzir aqui. O pseudofruto é tido como falso fruto, como eu já tinha dito anteriormente, porque ele é formado não pela estrutura reprodutiva, e sim por partes da flor que não está envolvida na reprodução propriamente dita. Então, a parte que a gente consome não é o fruto, na maçã. A parte do fruto é essa regiãozinha verde, aí que vai estar abrigando a semente. Nos frutos cítricos, como a laranja, a parte comestível não é o mesocarpo, mas sim o endocarpo, o qual se encontra bem desenvolvido. Aí a gente vê as camadas, o epicarpo é a camada que a gente chama de casca, realmente vai ser a casca, independente de alguns frutos. O que vai mudar aí é com relação ao endocarpo e ao mesocarpo, né? Que é a parte do endocarpo, é a que vai ser mais consumida, que vai ser a parte comestível no caso das frutas cítricas.
E existe a classificação para os frutos, né? Frutos secos e frutos carnosos. Os frutos secos, eles não apresentam a parte suculenta macia. Eles apresentam mais uma estrutura rígida, né? Como ervilha, castanha. E os frutos carnosos, eles são mais ricos em água e também nutrientes e por isso são tidos como frutos carnosos. E como vocês podem estar vendo na imagem, a gente tem aí a classificação de acordo com a deiscência. Então, os frutos deiscentes. O pericarpo abre quando o fruto está maduro, que aí, por exemplo, a gente tem a ervilha. Então, o pericarpo ele se rompe. Os frutos indecentes são frutos que eles não vão ter essa possibilidade de abertura. E aí ela não permite a saída das sementes. E a gente também tem os frutos que podem ser classificados de acordo com o número de sementes que apresentam. Então, a gente vai ter os frutos monospérmicos. Então, os frutos monospérmicos, eles apresentam apenas uma semente, como manga, pêssego, abacate. E os frutos polispérmicos, a gente vai ter como exemplo o melão, a melancia, a laranja, que são frutos que apresentam mais de uma semente. Então, tem toda uma classificação em torno dos frutos. E a semente, gente? A semente, ela resulta do desenvolvimento dos óvulos após a fecundação. Os óvulos, eles localizam-se no interior do ovário e formam os gametas femininos. Além de proteger o embrião, as sementes apresentam estruturas de reserva de nutrientes que vão garantir ao embrião o seu desenvolvimento inicial. Então, a gente vai ter aí o tegumento, que reveste externamente a semente, dando-lhe proteção. A gente tem a parte interna, que é formada pelo embrião e pelo tecido de reserva de nutrientes, que é chamado endosperma. E aí, a partir do endosperma, que são a parte que abriga os nutrientes, é que vai fazer com que o novo ser, o novo embrião, ele germine, né? Então, a semente ela tem todas as estruturas que vão possibilitar aí a formação de um novo indivíduo. E os embriões apresentam folhas modificadas, chamadas de coletedones. Essas estruturas podem acumular substâncias de reserva ou atuar na transferência dessas substâncias para o embrião. Quanto aos frutos partenocarpicos e pseudofrutos. Os frutos partenocarpicos, gente, eles são formados a partir do ovário, que se desenvolve sem que tenha a fecundação dos seus gametas. Então, por isso que as bananas, aqueles pontinhos pretos que estão na banana, né, são óvulos que não foram fecundados. Então, por mais que a gente corte a banana e enterre, a gente não vai ter a germinação de um novo ser, porque aqueles óvulos não foram fecundados. Então, para que haja a formação de um novo ser, o embrião ele tem que ser formado a partir da fecundação envolvendo o gameta feminino e masculino da planta. E o pseudofruto, é o falso fruto que a gente chama, muitas vezes, na ciência, é um fruto que ele não se desenvolveu, ele não se originou propriamente do ovário da flor. Por exemplo, um abacate, uma manga, eles são frutos verdadeiros, porque eles são formados a partir do ovário da flor. Já os pseudofrutos são formados a partir de estruturas que não são o ovário da flor, são mais de um ovário, e por isso que não é tido como fruto verdadeiro. Né? Aí no caju, como vocês podem ver, a parte que a gente chama de fruto, de fato, é a castanha, aquela parte mais rígida que a gente consome. A parte mais comestível, né, é o pedúnculo, é a parte do pedúnculo da flor que se desenvolveu, que ele acumula nutrientes e que a gente acaba consumindo. A gente também tem outros tipos de frutas, que são tidos como pseudofrutos. No caso do abacaxi, o abacaxi
ele é formado por um processo de infrutescência que envolve várias flores. Então, são várias flores que elas se unem, ela acaba se unindo, e por elas ter ali em cada flor vários ovários, elas se unem e formam um abacaxi, tá? Então, o abacaxi ele não é formado apenas de um ovário, de uma flor, por isso que ele também não é encarado e tido como um fruto verdadeiro. Ele é formado por vários ovários de várias flores por meio de um processo que elas passam de frutescência, tá? O morango, gente, o morango, ele também é um pseudofruto. Ele é formado a partir do receptáculo floral. E no caso do morango, são vários ovários que se unem, que são, no caso, melhor para me simplificar para vocês. É como a gente tivesse aí, a gente a flor do morango, né, na imagem. Essa flor do morango, ela apresenta muitos ovários. E aí ela forma o morango, a partir dessa junção de vários ovários. O abacaxi é a partir de várias flores. E o morango a partir de vários ovários presentes em uma única flor. E esses pontinhos que ficam na superfície externa do morango é o que a gente encara e entende como sendo o fruto. É igual os frutículos do abacaxi. Cada regiãozinha ali do abacaxi, esses gomozinhos que ficam na casca, seria o fruto, tá certo? E na maçã, como eu falei para vocês, a maçã também ela é formada a partir do receptáculo floral. É um pseudofruto, que a parte do fruto é onde vai estar abrigando a semente. E a parte de fora é a parte comestível, mas que não é tida como um fruto, tá? Então, existe essa diferenciação na classificação dos frutos, tá, gente? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar toda essa questão da classificação dos frutos de acordo com a questão da fecundação dos óvulos, né? Do ovário. E quando o fruto não é formado pelo ovário, e sim por partes da flor, que aí a gente encara como pseudofrutos e não como fruto. Então, quando a gente tem frutos que os ovários não houve a fecundação, ele se desenvolveu, se que houvesse a fecundação, vai ser tida como partenocarpos, e os pseudofrutos são frutos que a parte comestível não se desenvolveu a partir do ovário da flor, mas de outras partes, ou por conta também da questão de vários ovários juntos ou várias flores juntos, como eu mostrei aí para vocês. E a gente também tem a questão das monocoletodôneas e dicoletodôneas. As monocoletodôneas são espécies de angiospermas que apresentam sementes com apenas um coletodônio, como o milho, o arroz, a cana-de-açúcar, o alho e o trigo. E os dicoletodôneas são espécies de angiospermas que apresentam sementes com 2 coletodônios, como a amendoim, a ervilha, a soja e o café. Então, as angiospermas, elas possuem uma classificação, uma separação a partir dessas características, que vão estar presentes na semente com a quantidade de monocoletodôneas ou dicoletodôneas. Isso que a gente diz que é mono, quando apenas tiver um coletodônio, e dicoletodônia quando apresentar 2 coletodônios. E não só pela questão dos coletodônios que eles vão ter uma diferenciação, né? Vão também apresentar diferenciações nas folhas com relação às nervuras e ao sistema radicular com relação às raízes. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante com o assunto. Um forte abraço, carregado de muitas saudades de cada um de vocês. Se cuidem e foca agora na atividade.